Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Bom, galera, o tema de hoje é para falar da provável escalação do Santos contra o Fluminense, jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão, jogo que também irá acontecer no Maracanã às 7h30 da noite. Bom, para quem quer saber, o jogo será transmitido através de um streaming que é o Prime Video, né? Então, quem tiver o streaming terá essa facilidade de encontrar o jogo Fluminense e Santos. Bom, galera, sem muita enrolação, já vou começar falando das prováveis escalações. Só que hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou começar pelo adversário, tá bom? Eu vou colocar aqui na tela para vocês o provável Fluminense, tá? De Renato Gaúcho, com Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Thiago Silva e Juan Freitas na zaga, René na lateral esquerda, Hércules ou Bernal, Martinelli, Lima ou Ganso. Na ponta direita, o Arias. Na esquerda, Canóbio. Só uma correção, é Canóbio ou Keno, pode jogar por ali. E no ataque, Germancano. Ok? Bom, galera, tá aí a provável escalação do Fluminense. Então eu vou começar falando aqui os pontos fortes e fracos do Fluminense. Como o Fluminense trocou de técnico recentemente, eu acho que a chegada do Renato Gaúcho modifica o ambiente, né? O Mano Menezes sempre deixa o ambiente muito pesado, o ambiente muito ruim. O Renato Gaúcho ele já consegue modificar isso e dá um gás novo para os jogadores, dá um ânimo diferente para os jogadores e isso pode pesar como ponto positivo para o Fluminense. Outra coisa, eu vi que a equipe do Fluminense tem muita qualidade no toque de bola e um toque de bola rápido. Então, assim, você não pode dar o mínimo de espaço, principalmente se você for pegar ali da faixa do meio-campo para o ataque, porque Lima é bom jogador, o Ganso dispensa comentários da qualidade dele. E ali no ataque do Fluminense, eu posso falar que o mais limitado tecnicamente é o Canóbio. Não é que o Canóbio é ruim, mas se você for analisar Arias, Cano, talvez o Everaldo, que é o reserva do Cano, o Keno, são jogadores de uma grande qualidade. Já o Canóbio tem um pouco mais de dificuldade, mas não é por isso que deixa de ser um bom jogador. O Canóbio é um bom jogador, mas acho que esses jogadores que eu citei estão acima dele. Então é um time que toca muito bem a bola, toca rápido. Então o mínimo de espaço que der é um risco contra o seu time, ok? Continuando, o jogo aéreo ofensivo do Fluminense também é muito bom. Tem que tomar cuidado, principalmente com o Thiago Silva, que desde a época ali de Europa dele, de Chelsea, Paris Saint-Germain, ele ia bem nesse jogo aéreo ofensivo, ok? O Fluminense tem dois laterais que aparecem bem no campo ofensivo, constrói bastante jogadas. Então é outro ponto que o Santos tem que se atentar e tomar cuidado, né? E por fim, o que eu posso falar é a questão da transição. Como eu falei, apesar de ser um time rápido, com toque de bola rápido, é também um time com uma qualidade no contra-ataque. Então, se o Fluminense em algum momento colocar a ideia de recuar um pouco, é um time que vai ter a velocidade na transição e vai gostar que seus pontas pegue a defesa do adversário no mano a mano. Então, tem vários pontos aí que o Fluminense é muito forte, ok? Agora, os pontos fracos do Fluminense. Galera, para analisar os pontos fracos do Fluminense, eu peguei o jogo contra o Fortaleza, por mais que fosse o Mano Menezes, e como trocou de técnico, fica um pouquinho difícil de você conseguir notar os pontos fracos e fortes, porque o time está mudando a forma de jogar, a forma de treinar e a forma de até de sistema tático. Então, como eu falei, o Renato Gaúcho ele traz um gás novo. Então, para pegar os pontos fracos do Fluminense, eu peguei mais erros individuais dos atletas, tá? E também o que aconteceu contra o RB Bragantino. Se você for falar, pô, Zupo, você não viu o 5-0 do Fluminense no meio da semana? Pô, com todo respeito ao Fluminense e à equipe que ele jogou, aquela equipe que ele jogou, as equipes da Série C passam o trator nele. Porque
é uma equipe que, assim, só tá num torneio internacional porque hoje tem muita vaga. Me desculpa. Não dá para levar esse jogo do 5-0 em consideração. Mas eu peguei o jogo do Fortaleza, mesmo sendo humano, e o jogo contra o RB Bragantino. E eu percebi que o Fluminense ele tem basicamente três erros fundamentais. Primeiro, é um time, como eu falei, toca muito bem a bola, sai bem para o jogo, mas em alguns momentos tem aquela questão do preciosismo, o excesso de confiança. Então o Santos tem que estar esperto na marcação. Quando tiver esse exagero na confiança, esse preciosismo, apertar e roubar a bola. Esse é um dos pontos que o Fluminense erra. Outro ponto, como eu falei, tanto o René como o Samuel Xavier são laterais que sobem, só que na hora de recompor, eles têm uma certa dificuldade e deixam muito espaço. Então é um jogo ali, por exemplo, para o ponta direita do Santos, para o ponta esquerda do Santos, tirar proveito. Outra coisa, mais o Samuel Xavier do que o René são laterais faltosos. Repito, mais o Samuel do que o René, tá? Então o Santos pode cavar ali um cartão amarelo, até uma expulsão. Não é de hoje que a gente sabe que o Samuel Xavier é um lateral faltoso que toma cartões em excesso, tá? É desde a sua época de Ceará. Então, o lado direito da defesa do Fluminense é o lado mais faltoso se a gente for analisar os laterais. O René também é um lateral um pouco faltoso, mas menos que o Samuel Xavier, tá? Sofre com a recomposição e deixa espaço também. E o último erro que o Fluminense comete com uma certa frequência é a marcação da segunda bola. Para quem não sabe o que é segunda bola, é quando o jogador bate o escanteio, a defesa afasta e acaba gerando essa segunda bola na entrada da área, tá? Então seria meio que um rebote da bola parada ou do escanteio, né? Ficou meio redundante. Então é meio que o rebote de uma falta ou o rebote de um escanteio. Enfim, e o Fluminense erra muito essa marcação da segunda bola, dando espaço para finalizações de fora da área, tá bom? Então tá aí tudo sobre o Fluminense, ok? Agora passando aqui para o Santos, vamos lá. A provável escalação do Santos está aí na tela com Brazão, Léo Godoy voltando ao time, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, Schmidt, Bom Tempo ou Pituca, grande chance de ser o Pituca, Roleiser centralizado, Tassiano, Tiquinho e Guilherme. Tá aí o time do Santos do Caixinha, né? Olha, galera, para falar da escalação, a volta do Godoy, Sherman tá muito mal. E o Godoy é o que tem para hoje. Eu, Gabriel, mudaria o esquema tático, mas não adianta, cara. O Caixinha não gosta de três zagueiros. Não adianta eu ficar aqui, três zagueiros, três zagueiros, três zagueiros, três zagueiros. Ele não vai mudar. Então vai ter que jogar com o lateral. O Aderlan não aguenta. Não aguenta 90 minutos. O máximo que o Aderlan pode fazer é jogar 20 minutos e olhe lá. Então é o Léo Godoy, cara. Não tem muito o que fazer. Eu falei, eu mudaria o esquema, mas o Caixinha não vai mudar. Sobre a volta do Pituca ao time titular, né? A provável volta. Tudo bem, o Pituca melhorou seu rendimento, jogou bem contra o Bahia, merece a titularidade. Só que eu não tiraria o Bom Tempo. Eu manteria o Bom Tempo de segundo volante, ou até avançaria ele ali para a direita, para a ponta direita, e colocaria o Pituca no lugar do Schmidt como primeiro volante. Na real, se eu analisar essa escalação, eu prefiro até o Bom Tempo ali como ponta direita e o Tassiano fazendo o segundo homem de meio campo. Porque o Tassiano mostrou que seu rendimento centralizado é bem melhor do que aberto pela ponta. Uma coisa que me agradou nesse time é o Roleiser centralizado, tá? Isso daí me agrada porque eu não tô vendo ele com intensidade para jogar na ponta. Agora, do Tassiano foi o que eu falei, ele qualquer função mais centralizada, ele joga melhor do que aberto pelas pontas. Sobre agora, uma coisa que eu posso criticar, por que o Barreal saiu do time se ele jogou bem os dois jogos do Brasileirão? Eu colocaria o Barreal de ponta esquerda, então. Eu faria isso. Já que eu estou sem o Soteldo e o Guilherme está atravessando uma má fase, para preservar o jogador, assim como eu falei do Sherman que está mal, deixaria no banco um pouquinho, porque com o Pituca funcionou, foi para o banco já melhorou o rendimento. E colocaria o Barreal que está jogando bem como titular pela esquerda. É o que eu faria. Então faria algumas trocas que o Caixinha não fez. Talvez o Caixinha teve medo de mexer muito no time e perdeu um pouco do entrosamento. Mas enfim, como eu falei, eu não tiraria o Bom Tempo da equipe, eu tiraria o Schmidt, colocaria mais o Tassiano como homem de meio campo do que ponta, e talvez eu colocaria o Barreal no lugar do Guilherme. Seria essas trocas que eu faria no time do Santos. Ok? Agora, uma coisa que eu tenho que explicar aqui.
O Arias cair do lado do Escobar não me preocupa tanto, tá? Agora, que me preocupa ali, talvez o Keno jogando do lado do Godoy, isso me preocupa demais, tá? Bom, então, galera, tá aí o que eu sei sobre o Fluminense, a provável escalação do Santos. E a novidade que eu ia falar, que eu deixei agora para o final, é que Neymar vai para o jogo, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, ele tem condição de jogar apenas o segundo tempo, talvez 40, 30 minutos. Então ele deve entrar ali por volta dos 25 do segundo tempo, talvez entre aos 30 do segundo tempo, tá bom? Então o Neymar vai para o jogo, mas não será titular, até porque está voltando agora de lesão. Ok, galera? Então é essas novidades. Neymar voltando, e como eu falei, tá aí para vocês a equipe titular do Santos, ok? Então, para finalizar, só algumas coisas sobre o jogo. Um jogo difícil, o Fluminense é favorito, tá? Tem tudo para ganhar o jogo, mas futebol é jogado. Fluminense favorito é uma coisa. Bom, meu palpite geralmente é clubista, eu vou falar 2-1 para o Santos, bem apertado, tá bom? Lembrando que qualquer resultado negativo pode resultar na queda do Caixinha. Tá bom, gente? Então, jogo difícil amanhã, tomara que o Santos ganhe, consiga pontuar, tá bom? E é isso. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.